Eu não gosto muito de falar dessas coisas mainstream, principalmente de seriados aí, mas o Gambito da Rainha pode trazer muita coisa interessante para o seu estudo mágico. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Olá pessoas, meu nome é Nino Denani, eu sou magambista há mais de 10 anos e vocês têm mais um vídeo meu aqui no YouTube. E hoje eu queria falar com vocês a respeito deste seriado que tá talvez até um pouco tarde, eu acho que até perdi já a vibe disso daí, mas eu assisti ele inteiro e tava pensando a respeito disso, vendo algumas partidas de xadrez, que é uma coisa que eu gosto, não sou amante de xadrez, mas eu gosto de xadrez e tenho visto algumas partidas aqui em alguns canais legais, que eu não vou lembrar agora, mas eu vou deixar marcado aqui para você alguns canais bacanas sobre xadrez. E eu queria conversar com vocês a respeito disso. Então é assim, eu não vou falar da série em particular, mas eu vou falar de algumas lições que a protagonista nos deu, tá? E eu quero que você entenda que talvez tenham spoilers aqui, embora eu não fale do negócio. Então se você não assistiu, para o vídeo, vai ver e depois você vem aqui. Ou para de frescura, vê aqui e depois você vê o vídeo, porque spoiler não estraga a experiência de ninguém, tá? Isso daí é besteira da galera. Mas vamos lá. O Gambito da Rainha, ele conta a história de uma moça que é órfã e que ela desenvolve um gosto por jogar xadrez e ela aprende isso, enfim, vai até se tornar, vencer os melhores do mundo, etc e tal. Essa é a história, macro história do Gambito da Rainha. E eu tava pensando, na verdade, no dia de hoje sobre isso, e aí eu tava vendo que esse é um dos poucos filmes de superação que nos traz uma ideia legal. Porque o arco da personagem principal, da protagonista, é um arco de superação, né, como diversos outros, né, os animes, por exemplo, são todos baseados em arco de superação praticamente, mas ele trata isso de um jeito diferente. Porque ele não dá pra gente um salto gigantesco da protagonista. Ou seja, a protagonista ela não tem sorte, ela trabalha. E é isso que eu acho que o Gambito da Rainha pode ensinar muito pra gente no nosso trabalho mágico. Porque é o seguinte, a menina, ela é órfã, então ela acaba num orfanato, né? E ela vê e se interessa por um cara jogando xadrez, que é o zelador do prédio lá, sei lá. É o cara que toma conta do prédio onde a menina, do orfanato, né? E aí ela vai aos pouquinhos conquistando essa pessoa para que ele ensine-a a jogar xadrez. E aqui está o primeiro ensinamento para o adepto de magia. Talvez você não vá encontrar um mestre fácil na internet ou na sua vida. Como eu não sou um mestre fácil, tá? Não adianta você chegar no meu Facebook, no meu inbox e falar, no meu mestre, eu não vou ser seu mestre, né? Você precisa me conquistar. Isso daqui é uma informação importante para a gente interpretar aquele negócio de que quando o discípulo está pronto, o mestre se apresenta, né? Isso é bem verdade. Quando o discípulo está pronto, o mestre se apresenta. Só que o discípulo tem que estar pronto. E não quer dizer o tem que estar pronto não é assim, eu quero aprender agora e vou ser seu aluno. Você tem que ter um mínimo de condições para ser um discípulo. E aí cada mestre vai ter uma certa nota de corte, por assim dizer, né? Uma certa prioridade. Ou seja, o Léo Lousada, ele vai ter uma série de bases que é diferente do Marcelo Deldébio, que é diferente da minha, que é diferente do Carlos Gresler, que é diferente do Fausto Ramos, do Rafa Zen. Cada um de nós tem uma série de coisas, de pré-requisitos para aceitar um novo discípulo. Ou seja, assim como o zelador que jogava xadrez precisava de um certo número de coisas que a menina tinha que fazer para conquistá-lo, para ele ensinar ela a jogar xadrez, um mestre também vai ter de magia. E vai ter também a sua metodologia, que é exatamente a forma como o cara ensinava. O cara era meio ríspido, né? Então ele fazia o jogo e falava, agora você perdeu, agora você desiste, agora isso, agora aquilo, não vou jogar de novo, você não vai fazer esse movimento, né? Ele tinha a forma dele de ensinar. E a menina aceitou a forma dele de ensinar. Então, além de conquistá-lo, ela também se fez disponível. E eu te pergunto, como adepto, como discípulo, como pretenso mago, você faz isso também? A partir daí, quando esse primeiro mestre identificou que a sua discípula estava começando a ficar além dele, ele sugeriu um outro mestre. Mas antes disso, ela treinou muito.
Não só jogando com o mestre. E aqui é outra mensagem essencial para você. Ela ficava no quarto dela imaginando novas jogadas e lendo livros sobre xadrez para aprender independentemente do seu mestre. E aqui é muito legal essa história, porque a vontade dela não era ser como o seu mestre, era superá-lo. E ele, como bom mestre, entendeu quando isso aconteceu. O mestre entendeu quando isso aconteceu. Aqui tem esse alerta em primeiro lugar, que é o alerta de que você precisa continuar praticando, mesmo quando não perto do seu mestre. Entretanto, você tem que ter a sabedoria e a humildade de entender que o seu mestre vai saber quando você está pronto, e não o contrário, né? E eu vejo muito isso acontecer, de pessoas que, por exemplo, entram na Umbanda, né, na época que eu era de terreiro, entram na Umbanda, e em determinado momento acham que podem sair da casa e formar o seu próprio terreiro. Tudo bem você fazer isso, a gente nunca proibiu, por exemplo, você pode ir fazer. Só que você não está pronto ainda, você está dando um passo maior que a perna. E tudo bem também, opção sua, sacou? Só que a partir desse momento, você deixa de ser minha responsabilidade, assim como a menina deixou de ser responsabilidade do zelador, né? Ela começou a dar os passos sozinho e assumiu os problemas sozinho. E isso também é uma boa lição para você. Ela assumiu os problemas, assumiu as derrotas, assumiu não só as derrotas no tabuleiro, mas as derrotas sociais de ser uma mulher jogando xadrez, por exemplo. E ela lutou contra isso com bravura, né? Assumiu as derrotas das pessoas menosprezarem ela logo de início. Assumiu as derrotas no tabuleiro também. Você como iniciado, como é que é seu caminho? Você está assumindo suas derrotas? Você está lutando bravamente para sanar seus defeitos? Não que ser uma mulher seja um defeito, claro, mas é que existia um defeito, uma percepção social que tratava a mulher com um olhar de menosprezo, né? E ela lutou contra isso. Você está lutando também contra isso? Se você quer ser um mago mesmo, tal qual ela queria ser uma mestre xadrezista, você precisa enfrentar os problemas, você precisa enfrentar as dificuldades, você precisa enfrentar, muitas vezes, como ela fazia no filme, que não tinha dinheiro. Lembra dessa cena? Que ela vai comprar remédio, o troco era dela, e em vez dela comprar alguma coisa para ela, ela comprou revista de xadrez. Às vezes ela ia lá na loja de xadrez, enquanto o cara ia pegar, lá na loja de remédio, né, no boticário, enquanto o cara ia pegar o remédio, ela ia escondidinha. Ou seja, ela se entregou totalmente para aquilo que ela gostava. E é por isso que geralmente a gente fala, né? Você tem que buscar a sua verdadeira vontade, se a magia não for sua verdadeira vontade, então nem começa, né? Exige sim dedicação, exige sim treino, exige sim disponibilidade, exige sim disciplina, como ela tinha, né? E toda vez que ela perdia-se na disciplina, ela também se perdia no jogo de xadrez, que era quando ela começava a usar drogas e beber. Então a minha grande questão aqui, avaliando esse primeiro momento, é exatamente isso. Você tem essa disciplina? Sim, de pensar em magia 4, 5 horas por dia, de pensar, de fazer seus ritos todos os dias, todas as noites. E aqui por rito eu não estou falando só de riscar ponto no chão, de riscar círculo de mágico no chão e evocar demon, de seu rito de ler, seu rito de estudar, seu rito de praticar, de repente limpar seu altar, né, toda semana, de ter seu exercício de visualização, de mentalização, a sua disciplina mental. Quantas pessoas me procuram aqui falando, Nino, eu tenho problema para meditar, não consigo. Tá tentando mesmo? Eu também tinha problema para meditar no começo. O Carlos Grezler, por exemplo, grão-mestre da ordem que eu faço parte, ele tem déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, e ele medita. Como é que é para vocês? Você faz essas coisas? Ou você desiste no primeiro momento? Ela não desistiu nas primeiras derrotas. Ela não desistiu quando ela foi jogar o primeiro jogo de xadrez lá, o primeiro campeonato de xadrez dela. O pessoal ficou olhando ela de lado porque ela era mulher. Ela provou que ela podia. Você também consegue provar que você pode? Aliás, você consegue provar alguma coisa no seu caminho mágico? Né? É isso que geralmente eu acho estranho também, porque geralmente eu faço testes de magia, né? E eu tô sempre aberto a fazer testes, né? Quer dizer, sempre não. Eu tô sempre aberto, mas entendam, pessoas, eu tô sempre aberto, mas eu tenho um canal de mais de 40 mil pessoas. Então, tipo, eu tô sempre aberto, mas eu não vou fazer pra todo mundo que me chama, porque são 40 mil pessoas, certo? Mas eu tô sempre fazendo testes de magia, eu tô sempre falando pra pessoa, ó, faz magia de destruição contra mim pra ver se eu consigo brecar, faz isso, faz aquilo. Às vezes eu faço rito que eu tenho certeza que eu não tenho
Certeza não, né? Eu tenho grandes chances de não dar certo, mas mesmo assim eu faço. Né? Se dá errado, eu procuro ajuda. Você está fazendo isso? E aí chega um momento em que você começa a dominar a arte, né? A arte da magia, assim como ela chegou um momento que começou a dominar o tabuleiro. Só que tem um negócio muito legal no filme que eu acho que vocês também têm que levar em conta. Por melhor que ela seja, sempre tem alguém melhor do que ela. Né? Que no caso lá é o jogador, o Pica lá, né? Eu não lembro o nome. E ela enfrenta a primeira vez e perde. Enfrenta a segunda vez e perde. Enfrenta a terceira vez e ele sugere empate. Vamos deixar esse empate para depois. A grande questão é, ela não desistiu. Ela enfrentou a primeira vez e perdeu. Enfrentou a segunda e perdeu. Só que aqui tem uma pequena coisa que eu gosto muito de falar e que manteve ela no jogo. Ela não quer ser igual o cara. Ela quer ser melhor que ele. Muita gente me segue aqui no canal, muita gente me segue nas redes sociais. Aliás, se você não me segue no Instagram ainda, acha lá, é @NinoDenani, que eu tô querendo chegar nos 10 mil lá para ter as vantagenzinhas do perfil verificado, essas coisas todas. Então, se você não me segue lá no Instagram, por favor, @NinoDenani. Eu posto várias fotos legais lá e muitas vezes eu posto foto lá que vocês não vão ver em outro lugar. Então, eu sempre falo pro pessoal, vocês, legal, né? Tem muita gente que fala, Nino, eu te admiro, eu te sigo, tarará. Mas você tem que ter na sua cabeça desde o começo que você não tem que ser que nem eu. Você não tem que ser que nem o seu mestre. Você tem que ser melhor. Eu nunca mirei no meu mestre. Eu sempre mirei além dele. Tudo que eu faço é para fazer com que as pessoas que me seguem, com que vocês sejam melhores do que eu. Então, por exemplo, eu não tenho uma função no vídeo, no curso, por exemplo, de Teoria da Magia, eu não tenho uma função dogmatizante. Ou seja, eu não vou criar barreiras para você. Também não vou te dar informações prontas, porque as informações prontas criam barreiras, né, que você vai acreditar em mim. O que eu vou fazer? Questionar coisas com você. Construir conhecimento junto. E muitas vezes, conhecimentos diferentes. Muitas vezes o que você conhece vai ser diferente do meu conhecimento. A sua linha de raciocínio vai ser diferente da minha. Um exemplo, o Carlos Gressler, que é grão-mestre da ordem que eu faço parte, interpreta a lei da polaridade, a lei do gênero e a lei da vibração de formas diferentes do que eu faço. Nós somos hermetistas, da mesma ordem, ambos mestres. E interpretamos a lei basal do nosso sistema, do nosso metasistema, na verdade, de formas diferentes. E ainda assim a gente trabalha junto. Muitas vezes com práticas similares. Por que isso acontece? Porque, primeiro, a gente está em pé de igualdade, nós somos grãos mestres da ordem, enfim, mas ele tem seu caminho de busca, eu tenho um outro caminho. E como a gente não sabe o que é verdade de verdade, porque a gente não consegue provar, mensurar as coisas, então nós estamos fazendo o nosso melhor dentro do nosso mundo. Quando você entrar no seu sistema, finalmente encontrar um mestre, coloca na sua cabeça que você vai ter que ser melhor do que ele. Você vai ter que caminhar até uma hora que você ultrapasse. Presta atenção, lembra que eu falei no começo? Quem vai definir se você já está pronto é o mestre. Ah, Nino, mas tem muito mestre que é ruim, não sei o que lá. Então você vai deixar esse cara de lado e procurar outro mestre. Isso não quer dizer que você o superou. Quer dizer que você vai procurar outro. E aí no seu caminho talvez você o supere. Existe uma coisa que eu aprendi na época do meu primário, do meu ensino fundamental, né? Não chama mais primário. Eu não sei de onde que eu tirei isso, mas eu aprendi nessa época. Eu não sei de onde eu li, mas eu aprendi nessa época. Que é um negócio que chama inimigo oculto. Que não necessariamente é alguém que você odeia, mas é alguém que você quer passar. O seu mestre tem que ser seu inimigo oculto. A gente fala dentro da Algon que o grau 2, por exemplo, é o grau do traidor, que é quando finalmente o iniciado entende que o mestre é alguém a ser passado e não alguém a ser espelho, sacou? Por quê? Qual que é a finalidade do inimigo oculto? Por que eu tô falando isso? Porque o inimigo oculto é um cara que não necessariamente vai estar na sua vida. Isso é fenomenal. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava no ensino fundamental, foi aí que eu entrei em contato com essa situação. O que eu li falou o seguinte: você tem que fazer coisas tão potentes que essas coisas rodem o mundo e caiam no ouvido do seu inimigo oculto. Então nessa época eu era bom em desenho, porque eu gostava muito de desenhar, então eu desenhava bastante. E aí eu sempre tirava nota ruim em educação artística. Todo mundo adorava meus desenhos, eu era o cara que era escolhido em todos os trabalhos para fazer as capas, essas coisas, na época que não tinha computador. Só que
na aula de educação artística eu tomava bomba. E aí eu lembro que foi a única matéria na minha existência em que eu fiquei de DP, de recuperação, na 8ª e na 7ª série. E eu lembro que a primeira capa de revista que eu ilustrei e que eu publiquei na Espanha, lembrei desse cara. Eu fiz essa capa pra ele ver que eu era foda no desenho. Sabe um negócio assim? Eu não sei nem se ele tá vivo, eu não lembro nem o nome dele. Mas eu lembro que quando eu publiquei essa capa, eu falei, agora ele vai saber quem eu sou. Porque essa capa foi publicada na Espanha, mas também teve edição no Brasil. Eu falei, agora esse cara vai saber quem eu sou. E essa é a ideia. Tipo, não é uma birra, eu não quero que ele morra, sacou? Mas é um negócio pra que, mano, ele vai olhar e vai falar assim, você me superou. É isso que é o inimigo oculto. E é isso que um mestre tem que ser pra você. Eu, hoje em dia, tenho essa figura espelhada em vários lugares, né? É que vários deles eu já superei. Isso não é arrogância, isso é idade mesmo, tá? Mas vários deles eu já superei. Mas eu tenho meus inimigos ocultos hoje. E muitos deles são meus amigos, por incrível que pareça. Então, por exemplo, eu admiro pra caralho o Léo Lousada, e é um cara que é meu inimigo oculto. Eu quero ser melhor que ele. E isso de nenhuma forma é ofensivo. Tem que ser lisonjeiro, na verdade. Porque eu não vou falar, não, o Léo é um bosta, tudo que eu falo é mentira. Não, cara, ele sabe pra caralho de coisas, né? O cara tem de tempo de ordem o que eu tenho de idade. Só que eu quero fazer coisas tão grandiosas que esses feitos corram o mundo, caiam no ouvido do Léo Lousada e ele fala, nossa, esse cara é foda. Entende o que é? Então, quando você eleger mestres, tenham isso em figura. Você não tem que ser igual a ele. Você tem que fazer coisas que sejam tão fodas, que corram o mundo, caiam no ouvido dele e ele fala, nossa, esse cara é foda. E isso foi uma coisa que caiu, que estava no Gambito da Rainha, embora a menina não tenha conseguido chegar nesse ponto, né? Porque o mestre dela morreu, né? Antes disso. Mas ela não desistiu, porque era a verdadeira vontade dela, né? Ela foi até o final. Teve problemas, como por exemplo o uso de drogas e álcool. No caso dela, não estou falando que isso é um problema necessariamente, tá? Mas no caso dela era, porque ela não conseguia tomar, beber, né? Tomar álcool sem se deixar levar por ele. Ela teve que superar esse problema. E superando esse problema, ela conseguiu vencer o melhor do mundo. Superando a morte da mãe adotiva dela, ela conseguiu vencer tudo. E você também tem que superar seus problemas, né? E o mais legal, ela superou o problema, né? Teve ajuda de amigos? Teve, mas ela superou o problema. Assim como você tem que superar os seus. Acho que eu dei mais spoiler do que eu devia. Mas enfim, o que eu quero dizer pra vocês é que assim, esse Gambito da Rainha foi um seriado que eu realmente gostei bastante de ter visto. Eu acho que nem dá pra chamar de série. Eu acho que é mais uma minissérie, né? Porque eu não sei se vai ter segunda temporada, essas coisas todas. Mas de qualquer forma, eu assisti com olhos de mago e eu vi muita lição sendo dada ali de uma forma bem bacana. Porque não teve essas coisas, ela não teve sorte nenhuma. Ela galgou os degraus que ela precisava galgar e chegou onde ela precisava chegar por competência dela, por esforço dela. Você também pode chegar, não só no mundo mágico, mas na sua vida, aonde você quiser chegar com esforço. Claro, para alguns serão mais esforço do que para outros, né? Eu, por exemplo, sou hétero, cis, branco, então eu sei que eu tenho várias vantagens com uma pessoa que, por exemplo, é negra, trans e pobre, né? Eu nunca fui rico. Na verdade, hoje em dia eu tenho uma condição muito melhor e graças a mim eu também consigo dar uma condição melhor para meus pais e para minha filha. Mas eu nunca fui rico, mas eu tenho uma casa própria, por exemplo. Meu pai tem uma casa própria, né? Então eu sei que eu sou privilegiado, então provavelmente o meu esforço não foi tão grande quanto o esforço de uma pessoa que é negra, pobre, trans e tal. Enfim, vocês entenderam, né? Mas com esforço dá para chegar lá, né? E a gente também está mudando o pensamento, embora ainda exista preconceito, essas coisas todas. Eu sei que existe, não estou negando isso, tá? Eu sei que existe, mas existem bastante pessoas que estão mudando isso, né? Eu tento, por exemplo, fazer minha parte, né? Ajudando quando eu posso, não tratando como um diferente, né? Todo mundo para mim é igual, tratando do jeito que a pessoa é. E na real, o que importa para mim é o cérebro da pessoa, não é o corpo da pessoa. Eu muito pouco vejo isso.
Eu vejo mais o cérebro, o caráter, essas coisas. Mas enfim, eu acho que o Gambito da Rainha dá pra ensinar pra gente bastante lição. Recomendo que você assista. Não se deixa levar pelas coisas que eu falei aqui não, embora tenham spoilers, a experiência de ver o filme é muito bom. Né? Comecem a ver, de ver a minissérie, é muito boa. Comecem a ver as coisas dessa forma que vai ser bem legal pra você. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham uma ótima vida, que sejam pessoas melhores que vocês foram até agora. Lembrando que dia 10 de dezembro a gente lança a fase 2 do Hermética, o poder do conhecimento hermetista. Se você quiser saber mais, conhecimentohermetista.com.br, para você ter um 2021 bem mais legal do que o seu 2020, beleza? Agora sim, espero que vocês sejam pessoas melhores que vocês foram até agora. Tchau.